Ah, péssimo momento para discutir recriação de ministério. Eu não sei de onde surgem essas ideias, né? No momento em que o Congresso anuncia a criação de uma frente parlamentar para trocar uma reforma administrativa que pode ser melhor, uma reforma administrativa que pode é, premiar os que trabalham mais, uma reforma administrativa que pode afetar o serviço público como um todo de maneira mais igualitária, tentando reduzir distorções, né? Porque tem muita gente que está no serviço público e não ganha rios de dinheiro, mas quem está lá no topo, com situação muito descolada da realidade brasileira, pode ser afetado por uma reforma administrativa mais eficiente. É isso que o Congresso está propondo. É isso que essa frente parlamentar se propõe a fazer. E aí vem falar em criação de ministério para negociar mais espaço para o Centrão no governo. Acho péssimo misturar os dois debates no mesmo momento. Acho péssimo falar em criação de ministério agora, em que a gente está tentando achar espaço fiscal para ter a economia um pouco mais recuperada no ano de 2021. Fala em cortar gasto com a reforma administrativa e em criar gasto com o novo ministério. Totalmente contraditório. Mas vamos ver como é que caminham essas coisas, porque a gente cobrindo Brasília sabe que muito vem de balão de ensaio, só para... Eles jogam um assunto para ver se desvia o foco de uma coisa ou de outra, para testar alguma coisa, a opinião pública com relação àquilo ou a outra coisa. Ainda falando de Bom, a auxílio única. emergencial, Cláudio, só um instante. Eu queria citar um dado importante de auxílio emergencial. A gente sabe que foram 67 milhões de brasileiros beneficiados em algum momento, agora são 60 milhões. E um levantamento da FGV que foi publicado hoje pela Folha de São Paulo, um levantamento da FGV Social dizendo que o fim do auxílio vai levar de volta para a pobreza um terço dos brasileiros. São 16 milhões de pessoas que a gente sabe que o auxílio emergencial reduziu o nível de pobreza no Brasil, de pobreza extrema, ao menor patamar dos últimos anos, das últimas décadas. E o fim do auxílio vai empurrar um grupo de 16 milhões de pessoas para a pobreza. Então, isso tem que ser pensado. Como é que vai ser 2021? Essas pessoas vão sobreviver com menos de R$ 522 por mês, menos de US$ 3 por dia, segundo esse levantamento da FGV. O que vai acontecer com o mercado de trabalho? O que vai acontecer? Hoje a gente vai mostrar no jornal a inflação, preço de alimentos subindo. Então, é nisso que o governo tem que pensar. Não em criar novos gastos nesse momento, né, Cláudio? Ó, em tese, né? Mas assim, a única hipótese que não é levantada é de fake news, né? Porque essa notícia de criação de ministério, de recriação de ministério, já foi desmentida pelo presidente, pelo ministro, pelo cara que seria o ministro no caso de recriação, que é o Marcos Pereira, que está em campanha para ser presidente da Câmara, é atualmente vice-presidente da Câmara. Todo mundo nega isso, né? Todo mundo, não tem ninguém confirmando, não tem ninguém no governo dizendo, de fato estamos pensando nisso, há uma possibilidade. Não tem um líder do governo, um líder do centro. Não tem ninguém falando nisso. Quem fala nisso são pessoas que são contra o governo, são pessoas hostis ao governo, né? É sempre assim, mas que pode, não sei o quê, o deputado lá levanta, como é que isso não pode, é um absurdo. Mas quem é que falou isso? Isso é uma notícia de jornal, né? Enquanto isso não for confirmado, olha, ontem e hoje eu tentei confirmar isso com diversas fontes, não vi, não tem nada disso. Mas está muito mais para jogo mas, político do que jornal inventando, né, Cláudio? Quem inventa é não político, sei. que é fonte Eu de não jornalista, sei. né? É possível que. Eu não sei quem foi que inventou, né? Eu não posso. Aliás, eu não posso nem dizer que isso é uma invenção. Mas é assim: os personagens que decidem sobre isso negam peremptoriamente. Não tem nada disso. Então, assim, isso é aquela coisa do. Pô, o que é que a gente vai fazer para falar mal, né? Vamos inventar um negócio aqui. Inventa novo ministério. E aí todo mundo cai de pau, entendeu? Isso tem mais ou menos esse vício de origem que é preciso, com o qual é preciso ter muito cuidado, né? Não se deve acreditar muito em palavra de político, né? Sobretudo quando ele tem interesses a defender que, assim, não se sabe exatamente quais são. Portanto, agora é claro que se essa coisa fosse mesmo séria, se tivesse sido confirmada, é absolutamente inaceitável, né? O momento não é esse, né? O momento absolutamente não é esse, pelo contrário, o momento é de corte de gastos, né? Não é de criação de mais um ministério, com ele
aí vem toda uma estrutura de secretário executivo, com toda a estrutura da secretaria executiva, o chefe de gabinete com toda a sua estrutura, mais os secretários nacionais, mais os carros oficiais, mais autoridades com direito a andar de jatinho, mais, enfim, são tantas as despesas, são tantas, o custo disso é uma coisa tão absurda, né, que chega a ser repugnante imaginar que alguém possa pretender uma coisa como essa. Tomara que isso não se confirme, tomara que acabe se confirmando não ser verdadeira a informação, enfim, sei lá de onde, qual é a origem, mas porque se for é inaceitável, não neste momento, né? O governo catando moeda para compor a renda cidadã, vai gastar dinheiro para recriar ministério, tenha santa paciência. Só para deixar claro, o que o Cláudio Humberto está dizendo que é fake é a possibilidade de criação de um novo ministério, que foi largada essa informação em Brasília ontem, e o que eu disse agora há pouco é um levantamento da FGV, números oficiais, dizendo que a pobreza vai aumentar com o fim do auxílio emergencial. Essa informação é muito objetiva, a pesquisa está na internet para quem quiser checar. Então, A mais B, né? Sobre isso. Faltou comentar sobre isso. Eu não citei isso, né, no meu comentário. Mas a questão é a seguinte, o governo, aliás, abrimos o jornal com isso, o programa com isso, e todos os dias está aí no centro das atenções, respostas à expectativa da solução do governo para o renda cidadã. É exatamente para isso que com essa renda, esse programa de transferência de renda, que se pretende dar uma certa resposta a isso, ainda que não seja suficiente, né? Mas já é alguma coisa, exatamente acrescentando aqueles, sei lá, os números variam entre 10 e 16 milhões de pessoas que não têm tido acesso nem mesmo ao Bolsa Família, né? E precisam, portanto, serem agregadas a esse programa, e aí o Bolsa Família vai crescer muito, e o valor é que os R$300 pretendido pelo presidente é que está difícil de encontrar a fonte financiadora disso, né? Mas que isso está em discussão, tá.